Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre o seu coração exatamente onde você está neste novo amanhecer. Respire fundo. Sinta o ar, a dádiva de um novo dia, enchendo os seus pulmões. Antes que a pressa do mundo invada seus pensamentos, antes que as listas de afazeres comecem a clamar por sua atenção, eu o convido a se aquietar por um momento. Apenas um momento. Aqui, neste espaço sagrado que criamos juntos, no silêncio do seu quarto, na quietude da sua alma, talvez você tenha acordado com o coração pesado. Talvez as preocupações de ontem não tenham dormido e já estejam sentadas à beira da sua cama, esperando que você abra os olhos. Talvez a noite tenha sido longa, marcada por pensamentos ansiosos sobre o futuro, sobre a saúde, sobre as finanças, sobre a sua família. Talvez você sinta um cansaço que não é apenas do corpo, mas da alma. Um esgotamento por lutar tantas batalhas, por tentar ser forte o tempo todo. Quero que saiba que este lugar é para você. Esta oração é para você. Você não está sozinho, não está sozinha. O Criador do Universo, aquele que chama as estrelas pelo nome, está aqui, com o olhar voltado para você, com os ouvidos atentos ao sussurro do seu coração. Ele conhece a sua dor, ele vê a sua luta e ele não o despreza em sua fraqueza. Pelo contrário, é exatamente na sua fraqueza que o poder dele anseia por se manifestar. Nesta manhã, quero que a sua alma se ancore em uma verdade eterna, uma promessa que é um bálsamo para o espírito ferido. A palavra de Deus nos diz, e eu quero que você receba isso não como uma simples citação, mas como um abraço do Pai. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pense nessas palavras, medite nelas. Deus é. Ele não será, ele não foi, ele é. Agora, neste exato instante, o seu refúgio. O que é um refúgio? É um lugar seguro quando a tempestade ruge lá fora. É um abrigo quando os ventos da adversidade ameaçam derrubar tudo o que você construiu. É um esconderijo seguro quando o inimigo da sua alma o persegue com acusações, medos e mentiras. Nesta manhã, visualize-se entrando neste refúgio. Feche os olhos da sua mente e veja-se correndo para os braços do Pai, para a fortaleza inabalável que é a sua presença. As muralhas desta fortaleza são o seu amor, a sua fidelidade, a sua justiça. Nenhum mal pode transpor essas muralhas, nenhuma ansiedade, nenhuma depressão, nenhuma palavra de maldição lançada contra você pode penetrar neste santo lugar. Ele é a sua fortaleza. Isso significa que ele não é apenas um abrigo passivo, mas uma defesa ativa. Ele luta por você. As suas mãos poderosas são o seu escudo. A sua palavra é a espada que desfaz as trevas. A Escritura continua, e essa é a consequência de sabermos quem Ele é. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Que promessa avassaladora! Não temeremos. O medo é talvez a arma mais paralisante que o inimigo usa contra nós. O medo do amanhã, o medo de não conseguir, o medo da perda, o medo da dor, o medo da solidão, o medo da morte. Mas a palavra diz, não temeremos. Por quê? Porque o nosso fundamento não está nas circunstâncias passageiras deste mundo. O nosso fundamento está na rocha eterna, que é Cristo. A terra pode se mudar. O que parecia sólido e seguro, sua vida pode de repente desmoronar. Um emprego estável pode ser perdido. Um relacionamento que parecia eterno pode se romper. A saúde que você sempre teve pode fraquejar. A estabilidade financeira pode se transformar em um mar de incertezas. A terra debaixo dos seus pés pode tremer violentamente. E os montes? Os montes na Bíblia frequentemente simbolizam coisas grandes, imutáveis, poderosas. Problemas que parecem gigantes intransponíveis. Uma dívida que parece uma montanha. Uma doença que se ergue como um gigante. Uma situação familiar que parece impossível de resolver. A promessa é que, ainda que essas montanhas de problemas se abalem, se desfaçam e se lancem no coração do mar,
Nós, os que confiamos no Senhor, não precisamos temer. A nossa segurança não está na estabilidade da terra ou na firmeza dos montes, mas na presença constante do nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza. E o que dizer das águas? Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. As águas rugindo. Que imagem poderosa para o caos que tantas vezes sentimos. O barulho das más notícias. O rugido das vozes na sua cabeça, dizendo que você não vai conseguir. A perturbação da sua paz interior, quando você é inundado por preocupações. As ondas de tristeza que, por vezes, ameaçam afogá-lo. O barulho do mundo, das redes sociais, das comparações, das exigências. Tudo isso é como águas que rugem, tentando perturbar a sua alma. Mas no meio desse barulho ensurdecedor, no meio dessa fúria caótica, a presença de Deus é uma melodia de paz. Ele está acima do dilúvio. Ele reina soberano sobre as águas turbulentas da sua vida. Ele diz à tempestade da sua alma: aquiete-se. Ele caminha sobre as ondas do seu desespero e estende a mão para você, assim como fez com Pedro, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? A braveza das águas pode abalar os montes do mundo, mas não pode abalar aquele que habita em você. Não pode abalar a fortaleza que é o seu Deus. É neste ponto, meu querido irmão, minha querida irmã, que uma outra verdade poderosa se conecta de forma perfeita. Talvez você ouça tudo isso e pense: mas eu me sinto tão fraco. Eu me sinto o oposto de uma fortaleza. Eu sinto medo. Eu me sinto abalado. E é aqui que a beleza do Evangelho brilha com mais intensidade. É aqui que a graça de Deus nos encontra. O apóstolo Paulo, um dos maiores homens de Deus que já viveu, também sentiu isso. Ele tinha o que chamava de espinho na carne, algo que o afligia profundamente, que o fazia sentir-se fraco. Ele orou 3 vezes para que Deus o removesse. E qual foi a resposta do Senhor? Não foi: vou tirar a sua dor. Não foi: você será o mais forte de todos. A resposta foi uma das declarações mais libertadoras de toda a Escritura: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, que você possa respirar essa verdade nesta manhã. A graça de Deus lhe é suficiente. Não o seu desempenho, não a sua força de vontade, não a sua perfeição. A graça dele, o favor imerecido, o amor incondicional. É tudo o que você precisa. E mais, o poder de Deus não se manifesta quando você é autossuficiente, quando você tem tudo sob controle. Não. O poder dele encontra o seu espaço perfeito para agir exatamente na sua fraqueza. Quando você diz: Deus, eu não consigo mais, ele responde: ótimo, agora eu começo a agir. Quando você admite: Pai, eu sou fraco, ele sussurra: perfeito, pois é aí que o meu poder se torna a sua força. A sua fraqueza não é um obstáculo para Deus. É o palco onde a glória dele pode brilhar de forma mais espetacular. Portanto, não se envergonhe de suas limitações. Não se desespere diante de suas incapacidades. Como Paulo, podemos dizer: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Gloriar-se na fraqueza? Que conceito contrário ao do mundo. O mundo nos diz para esconder nossas fraquezas, para projetar uma imagem de força e sucesso a todo custo. Mas o reino de Deus opera em uma lógica divina. É ao reconhecer nossa total dependência dele que nos tornamos verdadeiramente fortes. É ao esvaziar-nos de nosso próprio orgulho que somos preenchidos com o poder do Altíssimo. Então, nesta manhã, entregue a ele a sua fraqueza. Entregue o seu cansaço, a sua ansiedade, a sua sensação de inadequação. Ofereça cada uma dessas coisas como um sacrifício no altar. E veja como ele transforma a sua fraqueza em força, a sua tristeza em alegria, o seu medo em uma fé inabalável. O poder dele se aperfeiçoa em você, não apesar da sua fraqueza, mas através dela. Sinta essa verdade preenchendo cada fibra do seu ser. O Deus que é o seu refúgio e fortaleza no meio do caos externo é também o Deus cuja graça lhe basta
e cujo poder se aperfeiçoa na sua fraqueza interna. Ele o cobre por todos os lados. Não há tempestade lá fora tão grande que ele não possa acalmar, e não há fraqueza aí dentro tão profunda que o poder dele não possa preencher. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que abre mares, que derruba muralhas, que ressuscita mortos. E esse mesmo Deus está com você. E mais do que isso, Ele está em você pelo seu Santo Espírito. Acalme-se na sua presença. Descanse na sua soberania. Confie na sua suficiência. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa conhecer aquele que é a resposta. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa se conectar naquele que é a sua força. Deixe o peso sair dos seus ombros e cair aos pés da cruz. Deixe a necessidade de controlar tudo se dissolver na confiança de que Ele está no controle. Ele é fiel. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. A sua promessa é verdadeira, o seu amor é eterno. Ele é o seu socorro bem presente. Ele está aqui, agora, para você. Se esta oração, este momento de paz e conexão, está tocando o seu coração e fortalecendo a sua fé, eu gostaria de lhe fazer um convite gentil. Este é um trabalho de amor, uma missão para levar esperança aos corações aflitos. Ao se inscrever em nosso canal e curtir este vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como você, podem estar precisando ouvir que não estão sozinhas e que há um Deus que é refúgio e fortaleza. E se, enquanto você ouvia, alguém veio à sua mente, um amigo, um familiar, alguém que está passando por uma tempestade ou se sentindo fraco, compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja você um canal da graça de Deus na vida de alguém hoje. Um simples compartilhamento pode ser o socorro bem presente que alguém está esperando. E agora, com o coração mais tranquilo, firmado nesta rocha de esperança, sabendo que somos abrigados na fortaleza do Altíssimo e que sua graça nos basta em nossa fraqueza, estamos prontos para avançar. Estamos prontos para dar o próximo passo. A primeira parte da nossa jornada nesta manhã foi reconhecer quem Deus é por nós e o que Ele nos oferece. Foi construir o fundamento da nossa confiança. Agora, com essa base sólida, vamos nos preparar para a segunda parte da nossa oração, um momento ainda mais profundo e íntimo, onde não apenas recebemos o seu refúgio, mas entregamos a Ele as chaves do nosso coração de forma completa e irrestrita. E aqui estamos, meu amado irmão, minha amada irmã, com o coração ancorado na verdade de que Ele é o nosso refúgio seguro e que sua graça nos basta, o terreno da nossa alma está preparado. Agora convido você a ir mais fundo. A verdadeira força não reside apenas em saber que a fortaleza existe, mas em ter a humildade de abrir o portão do nosso próprio coração e convidar o Rei da Glória a entrar e a tomar o seu lugar de direito em cada cômodo, em cada corredor, em cada porão escuro que mantivemos trancado por tanto tempo. Este é o momento da entrega. Este é o momento do clamor sincero que nasce de um espírito quebrantado. Pois a Escritura nos lembra que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E também que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não há nada mais belo aos olhos do Pai do que um filho ou uma filha que, despido de todo orgulho e autossuficiência, se aproxima e diz: Pai, eu preciso de Ti. Rendo-me a Ti. Respire fundo e, ao expirar, permita que as barreiras que você construiu ao redor do seu coração comecem a ceder. Vamos juntos, em um ato de fé e vulnerabilidade, apresentar ao Senhor o nosso verdadeiro eu, sem máscaras, sem fachadas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante da Tua santa presença. Nós te agradecemos pelo refúgio do Teu amor e pela suficiência da Tua graça. Mas, ó Deus, reconhecemos que muitas vezes, mesmo conhecendo o caminho para a fortaleza, nós escolhemos vagar pelos campos perigosos da nossa própria vontade. Reconhecemos que, mesmo sabendo que a Tua graça nos basta, nós tentamos incessantemente saciar nossa sede em fontes quebradas, que não podem reter a água. Por isso, nesta manhã,
Nós não viemos apenas para receber, mas para entregar. Viemos para confessar, para nos arrepender e para clamar pela Tua infinita misericórdia, que se renova a cada manhã. Pai, em primeiro lugar, queremos entregar a Ti os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas. Oh, como somos rápidos em julgar os outros, enquanto ignoramos as traves em nossos próprios olhos. Perdoa-nos, Senhor, por cada palavra dura que proferimos, por cada pensamento de crítica e condenação que nutrimos contra nosso próximo. Perdoa-nos pelo orgulho que se infla em nosso peito, que nos faz crer que somos melhores, mais sábios ou mais justos que os outros. Esse orgulho que nos impede de pedir ajuda, que nos impede de admitir nossos erros, que envenena nossos relacionamentos e nos afasta da Tua graça. Nós renunciamos a esse espírito de soberba e pedimos que Tu nos vistas com a humildade de Cristo, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Clamamos por um coração de servo, um coração que busca servir em vez de ser servido, que busca honrar em vez de ser honrado. Confessamos a Ti a nossa inveja, o descontentamento que sentimos ao olhar para a vida, as bênçãos e as conquistas dos outros. Perdoa-nos, Deus, por permitirmos que a semente amarga da comparação crie raízes em nossa alma, roubando a alegria e a gratidão por tudo o que Tu tens feito por nós. Ajuda-nos a celebrar com os que celebram, a nos alegrar genuinamente com o sucesso do nosso irmão, entendendo que o Teu reino é de abundância e que a bênção na vida de um não significa a ausência na nossa. Entregamos a Ti a nossa impaciência, a nossa irritabilidade, a forma como reagimos com rispidez àqueles que mais amamos por causa do estresse e da pressão do dia a dia. Perdoa-nos, Pai. Dá-nos o Teu fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Oh, como precisamos do Teu domínio próprio sobre nossas emoções e reações. Senhor, nós também trazemos diante de Ti os pecados de omissão, às vezes que vimos uma necessidade e nos omitimos, a palavra de encorajamento que não demos, o ato de serviço que adiamos, a oração pelo necessitado que esquecemos de fazer. Perdoa-nos pela nossa apatia, pela nossa indiferença, pelo conforto egoísta que muitas vezes nos impede de sermos as Tuas mãos e os Teus pés neste mundo. Desperta em nós, ó Espírito Santo, uma compaixão santa, um amor ativo, que se move, que age, que se importa. A Tua palavra nos diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós nos apegamos a essa promessa agora. Cremos que, ao confessarmos com sinceridade, o sangue de Jesus, Teu Filho, nos purifica. Lança as nossas transgressões no mar do esquecimento, afasta-as de nós como o Oriente se afasta do Ocidente. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos entregar também os nossos medos. Ó, a vasta legião de medos que acampa em nossa mente. Pai, nós entregamos a Ti o medo do futuro, o medo do desconhecido, a ansiedade que aperta nosso peito quando pensamos no e se? E se eu ficar doente? E se eu perder meu emprego? E se meus filhos se desviarem? E se eu não conseguir pagar as contas? Cada um desses e se é uma flecha de dúvida que tenta atingir nossa fé. Mas a Tua palavra nos ordena, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então agora, em um ato consciente de vontade, nós pegamos cada uma dessas ansiedades, cada um desses medos sobre o futuro e os lançamos sobre Ti, Senhor. Nós os colocamos em Tuas mãos soberanas e capazes. Nós escolhemos confiar que Tu tens cuidado de nós. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. O pão de cada dia nos darás hoje. A força para cada batalha nos darás no momento da batalha. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando na Tua provisão e no Teu cuidado constante. Entregamos a Ti o medo do fracasso, o medo de não sermos bons o suficiente,
a pressão para performar, para alcançar, para provar o nosso valor. Liberta-nos, Senhor, dessa tirania. O nosso valor não está no que fazemos ou no que conquistamos, mas em quem somos em Cristo. Somos teus filhos amados. Somos a obra-prima da tua criação. Fomos comprados por um alto preço. Ajuda-nos a descansar nessa identidade. Se cairmos, ajuda-nos a levantar, sabendo que a tua graça é o nosso sustento. Se fracassarmos aos olhos do mundo, ajuda-nos a ver o sucesso através dos teus olhos, que valorizam a fidelidade acima do resultado, a obediência acima da aclamação. Entregamos a ti o medo da solidão, a dor de se sentir invisível, incompreendido, abandonado. Para aquele que se sente sozinho agora, que o silêncio em sua casa ecoa como um grito, nós clamamos pela tua presença manifesta. Enche cada espaço vazio com o teu amor. Lembra ao teu filho, a tua filha, da tua promessa. Não te deixarei nem te desampararei. Tu és o amigo mais chegado que um irmão. Tu és companhia na solidão, consolo na tristeza. E, Pai, pedimos também que tu nos uses para sermos a resposta para a oração de alguém que se sente só. Abre os nossos olhos para vermos aqueles ao nosso redor que precisam de um amigo, de uma ligação, de uma visita. Entregamos a ti o medo da morte e o medo de perder aqueles que amamos. Essa é talvez a mais profunda de todas as angústias humanas. Mas, ó Jesus, tu venceste a morte. Tu tiraste o aguilhão da morte e a vitória do inferno. Por causa da tua ressurreição, a morte para nós não é um fim, mas uma passagem para a vida eterna contigo. Consola os nossos corações com essa esperança gloriosa. Ajuda-nos a viver cada dia com propósito, sem o temor paralisante do fim, mas com a alegre expectativa do nosso encontro contigo. E para aqueles que estão de luto, nós clamamos por teu bálsamo de cura. Enxuga cada lágrima e preenche o vazio com a certeza do reencontro na glória. Meu irmão, minha irmã, eu sinto a presença do Espírito Santo nos convidando a uma entrega ainda mais profunda. Talvez haja uma área específica em sua vida que você precisa clamar agora. Uma ferida que nunca cicatrizou, uma mágoa, um ressentimento que você guarda contra alguém que o feriu profundamente. Entregue isso a Ele. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Decida liberar essa pessoa no tribunal da sua mente e entregue o caso ao justo juiz. Clame pela cura do seu coração. Talvez seja um vício, um hábito secreto que o aprisiona e traz vergonha. Clame por libertação. Não há cadeia que o poder de Cristo não possa quebrar. Confesse isso a Ele sem medo de condenação, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Clame pelo poder do Espírito Santo para romper esses grilhões. Talvez seja uma doença no seu corpo, uma dor que o aflige dia e noite. Clame pela cura. Ele é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Apresente seu corpo a Ele como templo do Espírito Santo e clame pela sua virtude restauradora. Eu sei que este é um momento íntimo e poderoso, e eu quero que você saiba que você não está clamando sozinho. A beleza do corpo de Cristo é que podemos levar as cargas uns dos outros. Por isso, eu o encorajo com toda a sensibilidade a usar os comentários abaixo como um altar. Se você se sentir à vontade, escreva o seu pedido de oração. Não precisa dar detalhes, pode ser apenas: orem pela minha saúde, pela minha família, pela minha libertação. Ao fazer isso, você permite que irmãos e irmãs de todo o mundo se unam a você em clamor. E eu quero que você permaneça comigo até o final desta jornada de oração, pois a entrega e o clamor são apenas o preparo do solo. A semeadura da restauração e da paz está prestes a começar. Não saia agora. O melhor de Deus ainda está por vir, Senhor. Nós te agradecemos por este momento de quebrantamento. Dói, Senhor, olhar para dentro e reconhecer nossas misérias. Mas é uma dor que cura, uma dor que liberta. Obrigado por não nos deixar em nosso pecado, em nosso medo, em nossa dor. Obrigado por nos convidar a entregar tudo a Ti. Nós depositamos aos Teus pés nosso coração partido, nossas ansiedades, nossas feridas, nossos vícios, nossas enfermidades.
Nós confessamos nossa total e absoluta dependência de Ti. Nós não temos nada a oferecer senão a nossa necessidade. E nós cremos que a nossa necessidade é o convite perfeito para a Tua intervenção divina. E agora, com o coração esvaziado de nós mesmos, com o espírito contrito e quebrantado, nós nos aquietamos. Fizemos a nossa parte. Confessamos, entregamos, clamamos. Agora a próxima parte pertence a Ti, Senhor. Estamos aqui em silêncio expectante como a terra seca que anseia pela chuva. Estamos com os corações abertos, as mãos estendidas, não para dar mais, mas agora para receber. Preparamo-nos agora, ó Espírito Santo, para a Tua obra de restauração. Preparamos nossa alma para sentir o toque suave da Tua presença, começando a curar, a limpar, a preencher cada espaço que foi esvaziado. Acalmamos nossa mente e nosso espírito, pois a terceira e mais gloriosa parte da nossa oração matinal começa agora, o momento de sermos refeitos e restaurados pelo poder do Teu amor. E agora, neste silêncio sagrado, aqui mesmo onde você está, o céu toca a terra. O seu clamor subiu como incenso suave à presença do Altíssimo, e a resposta dele desce agora como o orvalho sereno sobre a sua alma. Acalme o seu coração. Respire lenta e profundamente. Não tente fazer nada. Não se esforce para sentir algo. Apenas permaneça. Apenas receba. Este é o momento da intervenção divina. Este é o momento em que o Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus, começa a sua obra delicada e poderosa em você. Sinta a sua presença, que não é impetuosa como um trovão, mas sutil como uma brisa suave que começa a soprar sobre o deserto da sua alma. Onde havia o calor da aflição, ele sopra o frescor da sua paz. Onde havia a secura do desespero, ele começa a trazer as primeiras gotas da sua chuva de esperança. Ele está aqui. Eu quero que você aceite essa verdade pela fé, mesmo que os seus sentimentos ainda não a tenham alcançado. Ele está se movendo em seu favor. O Deus que disse haja luz no início da criação está agora mesmo sussurrando sobre as trevas da sua mente e do seu coração. Haja paz. Eu quero que você visualize o Espírito do Senhor se aproximando das feridas que você acabou de expor, aquelas memórias dolorosas, aquelas palavras que o feriram, aquelas traições que deixaram cicatrizes profundas. Ele não as ignora. Ele se aproxima com a ternura de um médico celestial. Ele carrega em suas mãos o óleo do consolo e o bálsamo de Gileade. Sinta agora em espírito o toque suave dele sobre cada uma dessas feridas. Ele não está apenas cobrindo a ferida, ele está limpando-a de toda a infecção da amargura, de todo o veneno do ressentimento. Ele está aplicando o seu bálsamo curador, que não apenas fecha o corte, mas restaura a pele, remove a cicatriz e torna o lugar que antes era fonte de dor em um testemunho do seu poder restaurador. A palavra de Deus nos promete, através do profeta Isaías, que o Espírito do Senhor foi enviado a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e a consolar todos os que choram. Este é o seu ano aceitável. Este é o seu dia de consolo. Receba essa cura agora. Receba o consolo que só Ele pode dar. Uma paz que o mundo não pode lhe oferecer e que as circunstâncias não podem lhe roubar. Agora vamos falar sobre a sua mente. Aquela mente cansada, sobrecarregada, que você entregou a Ele. O campo de batalha onde a ansiedade e o medo travaram uma guerra implacável. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, a paz que excede todo o entendimento. A paz de Deus, que não faz sentido para a lógica humana, começa agora a guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Imagine essa paz como uma sentinela celestial, um anjo poderoso postado na porta dos seus pensamentos. Quando uma preocupação com o futuro tentar entrar, a paz de Deus dirá: não, aqui não. O Mestre está no controle. Quando um pensamento de medo tentar invadir, a paz de Deus o barrará dizendo: retire-se. Este coração confia no Senhor. Quando a voz da acusação, lembrando seus erros passados, tentar sussurrar, a paz de Deus a silenciará, declarando:
Este foi perdoado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Receba essa guarda celestial sobre a sua mente. Permita que a confusão se transforme em clareza. Permita que o barulho se transforme em silêncio. Permita que a tempestade de pensamentos se transforme em um mar de vidro, espelhando a serenidade do trono de Deus. Ele não lhe deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, de uma mente sã. Reivindique essa mente sã agora mesmo. Para você que se sente abatido, esgotado, como se não tivesse mais forças para continuar, ouça a promessa do Senhor. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Sinta a energia espiritual de Deus sendo infundida em você. É como uma transfusão divina. Ele está trocando a sua fraqueza pela força dele. Ele está renovando a sua alma. O salmista Davi, que conhecia profundamente tanto a angústia quanto a restauração, declarou: "O Senhor é o meu pastor. Refrigera a minha alma." É exatamente isso que Ele está fazendo por você agora. Ele está refrigerando, restaurando, revitalizando a sua alma. Aquela parte mais profunda de você que estava cansada de lutar, cansada de sofrer, cansada de esperar. Imagine um rio de águas vivas, o rio do Espírito Santo, fluindo para dentro de você, lavando o cansaço, levando embora o desânimo e depositando em seu lugar um novo vigor, uma nova esperança, uma nova vontade de viver. Ele está trocando as suas vestes de luto por vestes de louvor, o seu espírito angustiado por um óleo de alegria. Você não precisa gerar essa força, apenas receba. Abra as comportas do seu coração e deixe o rio de Deus inundar o seu ser. E para o coração que se sentiu sozinho, esquecido, abandonado, ouça com atenção. A presença de Deus não é uma teoria, é a realidade mais concreta que existe. Neste exato instante, Ele envolve você como o ar que você respira. Ele está mais perto do que a sua própria pele. Sinta o calor do seu abraço. Ele não é um Deus distante, observando de longe. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o pai que corre ao encontro do filho pródigo, não com repreensão, mas com um abraço, um anel, sandálias e uma festa. Ele está celebrando o seu retorno a ele, a sua entrega. Ele está sussurrando em seu espírito: "Eu nunca te deixei. Estive contigo em cada lágrima, em cada noite de insônia, em cada momento de dor. E agora estou aqui para te lembrar que você é meu. Você é minha. Eu gravei você na palma das minhas mãos." Deixe essa verdade afundar em sua alma. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E você nunca estará. A solidão é uma mentira das trevas, que é desfeita agora pela luz da sua presença fiel. A palavra de Deus também nos promete uma restauração completa. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Veja a progressão dessa promessa. Depois do sofrimento, Ele mesmo pessoalmente se encarrega da sua restauração. Primeiro, Ele o aperfeiçoa, alinhando você de volta ao propósito dele. Depois, Ele o confirma, tornando-o firme e estável na sua identidade em Cristo. Em seguida, Ele o fortifica, dando-lhe a força interior para resistir às futuras tempestades. E por fim, Ele o fortalece, colocando um fundamento sólido debaixo dos seus pés, a rocha que é Cristo. Essa é a obra que Ele está iniciando em você hoje. Talvez não seja instantânea, mas o processo começou. A semente da restauração foi plantada. Agora cabe a você regá-la com gratidão e fé. E quanto ao seu corpo, que você entregou a Ele, que talvez esteja sentindo dor ou fraqueza, pela fé, receba o toque curador de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo poder que curou leprosos, que deu vista aos cegos e fez paralíticos andarem, habita em você através do Espírito Santo. Nós falamos vida ao seu corpo, em nome de Jesus. Declaramos que cada célula, cada tecido, cada órgão se alinhe com a saúde e a perfeição divina.
Rejeitamos o espírito de enfermidade e declaramos que pelas suas pisaduras fomos sarados. Receba essa cura, seja ela instantânea ou um processo gradual. Confie que o médico dos médicos está trabalhando em seu favor e descanse no seu cuidado. Meu amado, minha amada, eu sinto uma atmosfera de paz se estabelecendo. Sinto a presença de Deus trazendo um bálsamo de esperança. Se esta paz, esta sensação de alívio e renovo está tocando o seu coração, saiba que ela não é apenas para você. O conforto que recebemos de Deus é para que possamos consolar outros. Pense agora em alguém que você conhece que está precisando desesperadamente dessa paz. Alguém que está no meio de uma tempestade, lutando com a ansiedade, sentindo-se quebrado ou sozinho. Seja um instrumento de Deus na vida dessa pessoa hoje. Pegue o link desta oração e envie para ela. Diga simplesmente: pensei em você e quero compartilhar um momento de paz que me ajudou. Você pode ser a resposta para a oração de alguém. Ao compartilhar a paz que você está recebendo, você a multiplica em sua própria vida e cumpre o mandamento de amar o próximo. Não hesite. Seja esse canal de bênçãos agora mesmo. E agora, respire fundo mais uma vez. Sinta a diferença em seu espírito. O peso foi embora. A angústia deu lugar a uma calma serena. A confusão está sendo substituída por uma confiança tranquila. Este é o estado de graça no qual Deus deseja que você viva. Não é algo que você conquistou, mas um presente que você recebeu. Nós reconhecemos a sua presença, confessamos nossa necessidade e agora recebemos a sua restauração. O nosso coração está sendo remendado, a nossa alma está sendo refrigerada, a nossa mente está sendo guardada. Estamos sendo fortalecidos de dentro para fora. Este é o milagre da manhã. Este é o milagre da entrega. Com essa paz e essa restauração se estabelecendo em nós, nosso coração agora está preparado para o próximo passo fundamental da nossa jornada. Receber a paz é maravilhoso, mas para mantê-la e caminhar nela ao longo de todo o dia que se inicia, precisamos de algo mais. Precisamos de uma fé fortalecida, uma fé que não apenas recebe, mas que também age, que se posiciona, que conquista. A paz é o nosso escudo, mas a fé é a nossa espada. Portanto, vamos agora fazer a transição desta atmosfera de recebimento e descanso para um momento de fortalecimento e comissionamento, onde vamos pedir a Deus que aumente a nossa fé, nos revista com sua armadura e nos prepare para sermos mais do que vencedores no dia de hoje. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, com o coração pacificado pela sua presença e a alma restaurada pelo seu toque, nós nos levantamos. Nós nos erguemos do lugar de descanso, não para voltar à ansiedade, mas para nos posicionarmos em um novo patamar de autoridade espiritual. A paz que você recebeu não é uma paz frágil, destinada a ser roubada pela primeira dificuldade do dia. É a paz de Deus, um fundamento sólido sobre o qual construiremos agora uma fortaleza de fé declarada. A fé não é a ausência de luta. A fé é a certeza de quem é o nosso Deus no meio da luta. É a voz que se levanta no meio da tempestade e, em vez de descrever o tamanho das ondas, descreve a grandeza do nosso Deus. Portanto, este é o momento de darmos voz à nossa fé. Este é o momento em que a nossa boca se alinha com o que o Espírito de Deus já depositou em nosso coração. É o momento de declarar, de proclamar, de profetizar a vitória, mesmo que nossos olhos naturais ainda contemplem o vale. Eu convido você, aí onde você está, a mudar a sua postura. Se puder, sente-se de forma mais ereta. Levante o seu rosto. Respire com a confiança de um filho, de uma filha do Rei. E vamos juntos declarar a verdade sobre o nosso Deus, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E quando nós mesmos proclamamos a palavra, nossa fé é edificada de maneira poderosa. Comecemos por declarar a sua soberania. Diga comigo em seu coração ou em voz alta, se puder: Senhor meu Deus, eu declaro que Tu és soberano. Tu não foste pego de surpresa pelos problemas em minha vida. Nada escapa ao Teu controle.
O teu trono está estabelecido nos céus e o teu reino domina sobre tudo. As nações são como uma gota num balde diante de ti. Os poderosos da terra sobem e descem segundo a tua permissão. Portanto, o problema que hoje se levanta diante de mim não é maior do que o meu Deus. A crise financeira não é maior do que o meu Deus. O diagnóstico médico não é maior do que o meu Deus. O conflito familiar não é maior do que o meu Deus. Se tu és por mim, quem será contra mim? A palavra de Romanos 8 ecoa em meu espírito, e eu a tomo para mim. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, absolutamente ninguém. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá me separar do teu amor, que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Eu descanso na tua soberania. Eu confio no teu plano, mesmo quando não o compreendo. Agora vamos declarar a sua fidelidade. A fidelidade inabalável do nosso Deus. O mundo pode ser inconstante, as pessoas podem falhar, as promessas humanas podem ser quebradas, mas tu, Senhor, permaneces fiel. A tua palavra diz que, se somos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. A tua fidelidade não depende da minha perfeição, depende do teu caráter imutável. Por isso eu declaro: Deus é fiel, fiel para completar a boa obra que começou em mim, fiel para cumprir cada promessa que fez em sua palavra, fiel para me sustentar quando estou fraco, fiel para me perdoar quando eu erro, fiel para me guiar quando estou perdido, fiel para me proteger quando estou em perigo. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Novas são a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Eu rejeito a voz da dúvida que tenta me fazer questionar o teu cuidado. Eu escolho me lembrar das inúmeras vezes em que a tua fidelidade se manifestou em minha vida no passado, e uso essas memórias como pedras para edificar um altar de confiança para o meu futuro. O mesmo Deus que me livrou do leão e do urso é o mesmo que me livrará do gigante que se levanta hoje. E agora, vamos proclamar o poder da oração e da nossa confiança nele. A oração não é uma formalidade religiosa, é o sistema de comunicação do reino. É a linha direta com o trono da graça. É o meio pelo qual nós, frágeis humanos, temos acesso ao poder ilimitado do Deus Todo-Poderoso. Portanto, eu declaro que a minha oração é poderosa. A palavra afirma que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em Cristo, eu fui feito justiça de Deus. Portanto, quando eu oro, os céus se movem. Quando eu clamo, anjos são despachados. Quando eu intercedo, muralhas caem. Eu me recuso a acreditar na mentira de que minhas orações são fracas ou inúteis. Eu me aproprio da autoridade que Jesus me deu. Ele disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Por isso eu uso o nome de Jesus com fé. É a chave que abre todas as portas. É o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. E nesta confiança, a palavra do Senhor nos assegura de forma retumbante, como um selo em nosso coração: todo aquele que nele crer não será confundido. Que promessa extraordinária! Crer em Deus não é um salto no escuro, é um passo firme sobre a rocha mais sólida que existe. Ser confundido significa ser envergonhado, desapontado, frustrado em sua esperança. E Deus está nos prometendo: se a sua esperança estiver em mim, ela jamais será frustrada. O mundo pode te desapontar, as pessoas podem te trair, seus próprios planos podem falhar, mas Deus nunca. A esperança depositada nele é uma âncora para a alma, firme e segura. Por isso, eu declaro com ousadia: eu não serei confundido, eu não serei envergonhado. Eu lancei a minha âncora além do véu na presença do Altíssimo. Mesmo que a tempestade se agite, minha âncora está firme. Mesmo que o barco balance, minha esperança está segura. Eu posso até passar pela luta, mas não serei destruído. Eu posso chorar durante a noite, mas a alegria virá pela manhã.
Eu posso ser pressionado por todos os lados, mas não serei esmagado. Posso ficar perplexo, mas não desesperado. Posso ser perseguido, mas não abandonado. Posso ser abatido, mas não destruído. Pois eu carrego em meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em mim. Esta é a minha fé. Esta é a minha declaração. Vamos reforçar essa fé com a verdade sobre quem nós somos nele. Eu não sou uma vítima das circunstâncias. Eu não sou um joguete do destino. Em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Eu não luto pela vitória. Eu luto a partir da vitória que Cristo já conquistou por mim na cruz do Calvário. O inimigo de nossas almas já foi derrotado, despojado e exposto publicamente ao desprezo. Eu sou filho amado de Deus, co-herdeiro com Cristo. Tenho o DNA do leão da tribo de Judá. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em mim, e esse Espírito vivificará o meu corpo mortal e me dará poder para superar todo e qualquer obstáculo. A palavra me diz que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Portanto, eu não temerei as ameaças do mundo. Eu não me curvarei diante das pressões do inimigo. Eu me posiciono hoje como um embaixador do reino dos céus, revestido de autoridade e poder. Pensemos na galeria dos heróis da fé, descrita em Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior. Pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Sara recebeu poder para conceber. Pela fé, eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Essa mesma fé está disponível para nós hoje. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o nosso Deus. A fé não é um sentimento, é uma convicção. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hoje, eu escolho andar por fé e não por vista. Eu escolho focar meus olhos não no que é visível e temporal, mas no que é invisível e eterno. Eu alinho minha perspectiva com a perspectiva do céu. Meu irmão, minha irmã, você sente essa força começando a brotar em seu interior? Sente como declarar a palavra de Deus enche você de coragem? Este é o poder que Deus nos deu para vivermos uma vida vitoriosa. Não é uma vida sem problemas, mas uma vida que supera os problemas pela fé. E essa força precisa ser exercitada diariamente. A fé é como um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte ela se torna. É por isso que este momento que compartilhamos todas as manhãs é tão vital. Não é apenas uma oração, é o nosso treinamento espiritual diário. É aqui que afiamos nossa espada, que é a palavra de Deus. É aqui que fortalecemos nosso escudo, que é a fé. Se você deseja continuar nesta jornada, crescendo em fé e poder a cada dia, eu o convido a se inscrever em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de guerreiros de oração. Ao se inscrever, você garante que não perderá nosso encontro diário e continuará a edificar sua vida espiritual sobre a rocha inabalável que é Cristo. Faça parte desta família que decidiu não apenas sobreviver, mas prosperar em Deus. Com essa fé declarada, com essa confiança renovada e com nosso espírito fortalecido, estamos agora prontos para mudar o foco. Um soldado que apenas se defende e se fortalece nunca vence a guerra. Ele precisa avançar. A fé que recebemos e declaramos não é para ser contida egoisticamente. Ela nos capacita e nos comissiona a lutar por outros. Ela nos transforma de meros sobreviventes em intercessores poderosos e guerreiros espirituais. Agora que estamos firmes em nossa posição, revestidos da armadura de Deus e com a espada do Espírito em mãos, é hora de olhar para além de nós mesmos. É hora de entrar no campo de batalha em favor de nossas famílias, de nossa cidade, de nossa nação e de todos aqueles que estão cativos pelo inimigo. Portanto, prepare o seu coração. A fase de edificação pessoal está se completando
para dar lugar a um momento de intensa batalha espiritual e intercessão profética, onde usaremos a autoridade que recebemos para fazer a diferença no mundo espiritual. E agora, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, firmemente em nossas mãos e com a nossa fé ancorada na rocha que é Cristo, nós avançamos. Nós saímos da defensiva e entramos na ofensiva. A oração agora se transforma em um ato de guerra espiritual, não contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós não lutamos com medo, mas com a autoridade que nos foi delegada por Cristo Jesus. Ele mesmo nos disse em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Hoje, nesta manhã de domingo, nós tomamos posse dessa autoridade. Nós nos levantamos não em nosso próprio nome, mas no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, e começamos a legislar no mundo espiritual a partir do trono da graça. Primeiramente, voltamos nossa atenção para os nossos lares, para as nossas famílias, que são o primeiro e mais constante alvo dos ataques do inimigo. Em nome de Jesus, nós levantamos um muro de fogo protetor ao redor de cada lar que está conectado a esta oração. Declaramos que nenhuma praga chegará à nossa tenda, conforme a promessa do Salmo 91. Nós amarramos todo espírito de contenda, de divórcio, de ira, de incompreensão e de frieza que tenta se infiltrar em nossos relacionamentos. Decretamos que as muralhas de separação que o inimigo construiu entre maridos e esposas, entre pais e filhos, caíam por terra agora, em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Cristo, quebramos todo padrão de comunicação destrutiva, toda palavra de maldição dita no calor da raiva, e liberamos sobre os nossos lares o espírito de amor, de perdão, de paciência e de unidade. Que o amor de 1 Coríntios 13 seja o ar que respiramos em nossas casas. Um amor paciente, bondoso, que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Pai, que os nossos lares sejam um pedaço do céu na terra, um lugar de refúgio, um farol da Tua glória. Agora estendemos nossas mãos em espírito sobre os nossos filhos, netos, sobre cada criança e jovem em nossa linhagem. Nós os cobrimos com o sangue do Cordeiro. Nós declaramos que eles são herança do Senhor e que foram chamados para serem cabeça e não cauda. Nós amarramos todo espírito de rebeldia, toda influência maligna vinda de amizades, da mídia ou da internet. Cancelamos toda seta de enfermidade, de acidentes, de depressão e de desvio lançada contra eles. Nós os consagramos a Ti, Senhor, e declaramos que os Teus planos para eles são planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança, como prometeste em Jeremias 29:11. Que eles cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que seus corações queimem por Ti, e que eles sejam uma geração que abalará o inferno e manifestará o Teu reino nesta terra. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra o espírito de miséria, de dívida e de falta que assola tantas famílias. Nós repreendemos o devorador e o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E declaramos, com base na Tua palavra em Filipenses 4:19, que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós abrimos as janelas dos céus sobre as nossas finanças. Liberamos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Decretamos sabedoria para administrar, generosidade para semear e fé para multiplicar. Que nunca nos falte o pão na mesa, mas que mais do que isso, sejamos canais de bênçãos para abençoar outros que estão em necessidade. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos entrar em um nível mais profundo de batalha. Vamos usar a autoridade que temos para quebrar correntes que talvez estejam aprisionando você ou seus amados por anos. Em nome de Jesus, eu me levanto contra toda cadeia de vício. Todo espírito de alcoolismo, de tabagismo, de dependência,
química, de vício em pornografia, em jogos de azar, em comida. Eu ordeno a vocês, espíritos imundos, que soltem a vida deste filho, desta filha de Deus, agora. A palavra de Deus declara em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, nós declaramos liberdade. Correntes de vício sejam quebradas. O desejo doentio seja arrancado pela raiz. A mentira de que não há saída seja silenciada pela verdade do poder de Cristo. Nós liberamos sobre você o domínio próprio do Espírito Santo e a força para caminhar em novidade de vida. Você não é mais um escravo. Você é livre em Cristo Jesus. Nós nos voltamos agora contra as prisões da alma, as feridas e os traumas que o inimigo usa para paralisar o povo de Deus. Todo trauma de abuso, de rejeição, de abandono, toda raiz de amargura, todo complexo de inferioridade. Em nome de Jesus, nós comandamos que o poder desses traumas seja quebrado. A memória pode permanecer, mas a dor e o controle dela sobre a sua vida terminam hoje. Nós aplicamos o sangue de Jesus sobre essas memoras dolorosas e declaramos cura para a alma. Onde havia um espírito de orfandade, liberamos o espírito de adoção que clama Abba Pai. Onde havia medo e insegurança, liberamos a identidade de filho e filha amados do Rei. A palavra diz em 2 Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós declaramos profeticamente, as suas coisas velhas, suas dores passadas, seus traumas passaram. Hoje começa o seu tempo novo. Receba a cura da sua alma. E o que diremos ao espírito de medo? Ao medo que paralisa, à ansiedade que sufoca, aos ataques de pânico que aterrorizam, ao medo da morte, ao medo do homem, ao medo do futuro. Nós nos dirigimos a você, espírito de medo. Você é um mentiroso e não tem autoridade sobre a vida deste filho, desta filha de Deus. A Bíblia nos ordena, não temas, e nos dá a razão, porque eu sou contigo. E nos dá o antídoto em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, espírito de medo, nós te repreendemos e te ordenamos que te cales e te retires, em nome de Jesus. E no lugar do medo, nós liberamos a fé. No lugar da ansiedade, liberamos a paz que excede o entendimento. No lugar do pânico, liberamos a confiança no Deus que nunca nos desampara. Levantamo-nos também contra toda maldição, seja ela hereditária, proferida por palavras ou autoimposta. Todo padrão de fracasso, de doença, de divórcio, de pobreza, que se repete de geração em geração em sua família, nós declaramos que essa linha é cortada hoje no mundo espiritual. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Portanto, toda a base legal para a maldição em sua vida foi removida na cruz do Calvário. Pelo poder do sangue de Jesus, nós quebramos toda a aliança maligna, todo o pacto, de sangue feito por seus antepassados, consciente ou inconscientemente. Declaramos que você e sua casa servirão ao Senhor. Você é uma nova criatura e a sua linhagem espiritual começa em Cristo. E agora, expandimos o nosso território de intercessão. Nós nos levantamos como atalaias sobre a nossa cidade, sobre Barra do Corda, sobre o nosso estado do Maranhão, sobre a nossa nação, o Brasil. Oramos por nossas autoridades, para que governem com justiça e sabedoria. Nós amarramos as potestades territoriais que promovem a violência, a corrupção, a idolatria e a injustiça social. Nós declaramos que Jesus é o Senhor sobre esta terra. Nós liberamos o espírito de arrependimento e de salvação sobre o nosso povo. Oramos por um avivamento na igreja brasileira, por unidade entre os pastores, por ousadia para pregar o evangelho sem medo e sem concessões. Que a Igreja de Cristo se levante como um exército poderoso, curando os enfermos, libertando os cativos e proclamando o ano aceitável do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a guerra que travamos é real, mas a nossa vitória é certa. E nós não lutamos sozinhos.
Lutamos como um corpo, como um exército. A sua oração se une à minha e à de milhares de outros, criando uma força espiritual poderosa. É por isso que eu quero lhe fazer um convite. Nós somos uma família de oração e uma família luta junta. Se você quer que nós, como comunidade, coloquemos o seu nome e suas causas diante do trono de Deus em nossas orações diárias, deixe o seu primeiro nome nos comentários abaixo. Ao fazer isso, você não estará apenas pedindo oração, mas se juntando a um batalhão de intercessores que se cobrem e se fortalecem mutuamente. Deixe seu nome como um ato de fé, sabendo que um exército estará de joelhos por você. Com as correntes quebradas, com os territórios conquistados e com a autoridade de Cristo estabelecida, nosso espírito agora se eleva. A batalha é intensa, mas a guerra já foi ganha na cruz. O barulho do combate começa a dar lugar ao som que se aproxima, o som do brado de vitória. Tendo lutado o bom combate, completado a carreira e guardado a fé, agora levantamos nossos olhos das trincheiras para o horizonte. Deixamos a intercessão de guerra para trás e nos preparamos para entrar na dimensão final e mais elevada da nossa oração, a dimensão profética. Agora vamos parar de lutar contra o que o inimigo está fazendo e vamos começar a declarar e a chamar à existência aquilo que Deus já decretou que fará. Prepare-se para receber uma palavra profética de vitória, de honra e de restituição para a sua vida. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, o som da batalha cessa. A espada do Espírito é embainhada, não porque a guerra acabou, mas porque a vitória foi declarada e estabelecida no mundo espiritual. Respire fundo. Levante os seus olhos. O que você ouve agora não é mais o clangor das armas, mas o som suave da harpa de Davi. O que você sente não é mais a tensão do combate, mas a doce e inebriante atmosfera da sala do trono, onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se levanta e aplaude a sua fé. O Pai olha para você com um sorriso de aprovação. Jesus, o autor e consumador da sua fé, coloca sobre os seus ombros o manto da vitória. E o Espírito Santo, o seu ajudador, começa a sussurrar em seu espírito as palavras mais doces que uma alma pode ouvir. Está consumado. A sua libertação está consumada. A sua cura está consumada. A sua restauração está consumada. A sua paz está consumada. Nós não estamos mais esperando por uma vitória. Nós estamos agora vivendo e respirando nela. Este não é mais um momento de petição, mas um momento de proclamação profética e de recebimento com gratidão. Portanto, com a autoridade de um Filho de Deus e com a fé que Ele mesmo depositou em nosso coração, eu começo a profetizar sobre a sua vida. Eu chamo à existência as coisas que não são como se já fossem, porque o meu Deus é o Deus que faz isso. Eu profetizo sobre a sua mente. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, não está mais a caminho. Ela chegou. Ela é a sua realidade agora. A ansiedade não tem mais lugar em você. A confusão se dissipou. Eu declaro que você tem a mente de Cristo. Uma mente sã, focada, criativa e cheia de esperança. Seus pensamentos a partir de hoje não serão mais de derrota, mas de estratégia divina. Não mais de medo, mas de fé ousada. Eu profetizo sobre o seu coração. As feridas do passado não são mais feridas abertas, mas cicatrizes de testemunho. Onde havia dor, agora há poder. Onde havia amargura, agora flui um rio de perdão e de graça. Eu declaro que o seu coração está curado, está livre. Você é capaz de amar de novo, de confiar de novo, de se alegrar de novo. A alegria do Senhor, que é a sua força, inunda o seu coração neste exato momento, transbordando em um riso espontâneo, em uma gratidão que não pode ser contida. A depressão não tem mais domínio sobre você, pois a alegria do Rei agora é a sua morada. Eu profetizo sobre o seu lar. A atmosfera da sua casa mudou. Onde havia um peso, uma tensão, agora há a leveza e a doçura da presença do Espírito Santo. O anjo do Senhor acampa ao redor da sua casa. A unidade foi restaurada. As conversas a partir de hoje serão temperadas com graça. O perdão será rápido
e o amor será a lei que rege cada relacionamento. Eu declaro que a sua casa é uma casa de bênçãos, um lugar onde as pessoas entram e sentem a presença de Deus, um oásis de paz em meio ao deserto deste mundo. Eu profetizo sobre as suas finanças. O tempo da escassez acabou. O espírito de miséria foi expulso. Eu declaro, com base na palavra de Deus em Joel 2:25, que o Senhor está restituindo os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ele está devolvendo em dobro tudo o que o inimigo roubou. As portas de emprego que estavam fechadas se abrem. As oportunidades de negócio que pareciam impossíveis se manifestam. A sabedoria para prosperar e a generosidade para abençoar são liberadas sobre você. Eu declaro que você é o credor e não o devedor, que você terá o suficiente para si e para abençoar abundantemente toda boa obra. A bênção de Deus está sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, sobre a sua carteira. Eu profetizo sobre a sua saúde. Pelas pisaduras de Jesus, você foi sarado. Nós não aceitamos mais o relatório da doença. Nós nos alinhamos com o relatório do céu. Declaramos que a força vital de Deus flui por cada célula do seu corpo. A dor cede lugar ao alívio. A fraqueza cede lugar à força. A enfermidade se curva diante do poder do nome de Jesus. Eu libero sobre você uma unção de saúde divina, de vigor, de longevidade, para que você possa cumprir todos os dias do seu propósito aqui na terra com força e vitalidade. Eu profetizo sobre o seu futuro. Ele é brilhante e cheio de esperança. A cortina de incerteza foi rasgada. O medo do amanhã foi cancelado. Deus já foi ao seu amanhã e o preparou para você. Os caminhos que estavam tortuosos, Ele os endireitou. Os lugares que eram intransponíveis, Ele criou pontes. As portas que o homem fechou, Ele mesmo está abrindo e ninguém poderá fechar. O seu futuro não é definido pelo seu passado, mas pelo poder e pelas promessas do seu Deus. Ele fará infinitamente mais do que tudo o que você pediu ou pensou, segundo o poder que em você opera. Prepare-se para ser surpreendido pela bondade de Deus. E agora, receba a bênção do envio, a bênção sacerdotal que Deus ordenou a Arão, que liberasse sobre o povo. E eu a libero sobre você, sua família e sua casa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Receba esta bênção. Ela é o selo de Deus sobre a sua vida para o dia de hoje. Você não sai desta oração da mesma forma que entrou. Você entrou cansado, mas sai revigorado. Você entrou preocupado, mas sai em paz. Você entrou fraco, mas sai fortalecido. Você entrou como um prisioneiro da esperança, mas sai como um herdeiro da promessa. Vá para o seu dia, não como quem vai para uma luta, mas como quem vai para administrar uma vitória já conquistada. Caminhe com a cabeça erguida, não com arrogância, mas com a santa confiança de quem sabe quem é e a quem pertence. Seja a luz do mundo e o sal da terra hoje. Deixe que a paz que você recebeu transborde e toque todos ao seu redor. Seja a resposta para a oração de alguém. Ofereça um sorriso, uma palavra de encorajamento, um gesto de amor. Manifeste o reino de Deus por onde quer que você passe. O leão da tribo de Judá vai à sua frente, e a sua glória é a sua retaguarda. Você está seguro, você está protegido, você é amado. Meu irmão, minha irmã, que jornada gloriosa tivemos nesta manhã. Passamos pelo refúgio, pela entrega, pela restauração, pela declaração de fé, pela batalha e agora pela vitória. Este é o poder de começarmos o dia juntos, na presença de Deus. E se esta oração foi uma resposta de Deus para você, se você sentiu o toque do Espírito Santo, se a paz invadiu o seu coração e a fé se acendeu em sua alma, eu quero lhe fazer um último convite, um convite do coração. Primeiro, não guarde essa bênção só para você. Pense em pelo menos uma pessoa que precisa desesperadamente desta oração e compartilhe com ela. Seja um agente da esperança de Deus hoje. Segundo, para que possamos continuar crescendo juntos diariamente,
Convido você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Junte-se à nossa família de fé. E por último, como um selo profético, como um ato de fé que declara eu recebi, eu peço que você vá agora mesmo aos comentários e escreva com toda a sua fé. Amém. Cada amém será como um trovão de concordância no mundo espiritual, declarando que o que foi orado aqui está selado e estabelecido em sua vida. Vá em paz, vá na força do Senhor e viva o seu dia na plenitude da vitória que Cristo conquistou por você, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir.